Ok, pessoal, vamos lá então, dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Na aula passada, a gente viu pilhas, né? Então a gente apresentou aqui o conceito da pilha, vimos que é uma lista, né? Um caso especial da lista. A gente viu que a pilha é uma lista do tipo LIFO, last in, first out, né? O último que entra é o primeiro que sai. Vimos alguns exemplos de aplicação e as operações básicas. E aí a gente partiu para a implementação, tá? E aí na última aula a gente implementou a lista de duas maneiras, usando a implementação estática, né, usando lista estática, e usamos a implementação usando a lista dinâmica. Hoje a gente vai trabalhar com uma outra estrutura de dados linear, que é bastante parecida, que é a fila, ok? A fila, ela é uma estrutura de dados que também armazena os elementos de forma linear, só que ela permite a manipulação direta apenas das extremidades, ok? Diferentemente da pilha, que permitia a manipulação apenas de uma das extremidades, a fila permite a manipulação das duas extremidades, tá? Como assim? No caso da fila, a gente pode, né? A gente vai adicionar os elementos sempre por uma extremidade. Então, vou colocando aqui os elementos, por exemplo, sempre pelo final. Então, sempre eu vou adicionar elementos no final. E na hora que eu vou remover os elementos pela outra extremidade, ou seja, pelo início. Então, a fila, ela permite a manipulação pelas duas extremidades, apenas pelas extremidades. Por outro lado, eu posso ter, né, por exemplo, adicionar elementos sempre pelo início. É uma outra alternativa. Eu adiciono os elementos no início da minha fila aqui, na minha estrutura de dados. Só que na hora que eu for remover, eu vou remover pelo final. Então, a inserção ocorre por um lado e a remoção ocorre pelo outro lado, tá? Esse é o comportamento da fila. Dessa maneira, a gente pode enxergar, então, a fila como um caso especial da lista linear, né? Ou seja, nesse caso especial, o elemento ele é inserido na última posição, ou seja, no fim da fila, e ele só pode ser removido da primeira posição, que é o início da fila, tá certo? Ou você pode ter o inverso, ele só vai ser inserido no início e só pode ser removido no fim. Tudo vai depender de como você vai implementar. Por causa desse comportamento, né, a fila ela pode ser vista como uma lista do tipo FIFO, né? First in, first out. Ou seja, o primeiro que entra vai ser sempre o primeiro que vai sair. Eu não posso remover da minha fila alguém em posições intermediárias, tá? Eu vou remover sempre o primeiro cara que entrou dentro dela. Exemplo, aí são vários os casos, né, que você pode ter aplicação da fila.
fila de banco, né? Fila num ponto de ônibus, carro aguardando a vez num pedágio, né? Na computação, né? Por exemplo, antes de falar da computação, né? O conceito da fila, que a gente já conhece muito bem assim na vida real. Imagina que tem aqui um caixa fazendo um atendimento, e aí o caixa está aqui, né, aguardando aqui os clientes para fazer um atendimento. E aqui a gente tem vários clientes, né, que vão ser atendidos. Então os clientes vão chegando para serem atendidos, só que o caixa tem uma determinada velocidade de atendimento, né? Então os clientes que vão chegando, eles vão se direcionando para o final da fila e vão ficando sempre atrás do último cara que está na fila, aguardando a vez de ser atendido. Então ele entra aqui pelo final. Quando chega a vez de alguém ser atendido, quem vai sair da fila é o primeiro elemento, que foi o cara que chegou primeiro dentre esses outros aqui. E aí, enquanto ele está sendo atendido, podem chegar mais clientes, né? Quando esse daqui terminar o atendimento, ele vai embora. E aí, o próximo da fila vai ser atendido. Ou seja, o primeiro elemento que está aqui na fila. Tá? Então, a fila, né, uma fila de banco, por exemplo, ou de supermercado, tem esse princípio. Quem chega fica logo lá no final, e quem sai vai ser sempre, quem sai para ser atendido, vai ser sempre o que está na frente da fila, porque foi o que chegou primeiro, ok? Então esse conceito aqui é o mesmo da fila tradicional, clássica, que a gente conhece. Bom, na computação, onde é que a gente encontra fila? Vários exemplos, tá? Por exemplo, uma fila de impressão. Quando você manda, né, vários documentos para a impressora para ser impresso, o que é que acontece? A impressora só consegue imprimir um de cada vez. Então, o sistema operacional controla, ele gera uma fila de impressão para poder mandar para a impressora os documentos de um por um. E ele vai mandar os documentos na ordem em que a impressão é recebida, né? Então, se você está numa rede de computadores, né, trabalhando e tem apenas uma impressora, né, compartilhada na rede, e 5 pessoas mandam um documento para impressão, para a impressora. O que é que vai acontecer? O documento que chegar primeiro vai ser impresso primeiro, tá? Então o sistema vai manter uma fila de impressão, ele manda um para a impressora, quando terminar ele manda o outro e assim por diante. Então, fila de impressão é um exemplo na prática aí de aplicação. Fila de processos, né? Quando você tem um sistema operacional que você executa vários processos lá na tua máquina, né? Esses processos são executados de acordo com a ordem em que eles chegaram lá na máquina, né? Em que eles foram executados, tá? Fila de tarefas, também do mesmo jeito. Então, quando você tem um sistema operacional, que vocês vão ver isso na disciplina de sistemas operacionais. Então, por exemplo, só na prática aqui, abrir aqui o gerenciador de tarefas. No caso aqui eu estou usando o Windows, então a gente usa o gerenciador de tarefas para ver as tarefas, né, que estão sendo executadas. Está aqui as minhas tarefas, né, que estão sendo executadas nesse momento. E aqui os processos que estão rodando em segundo plano.
né? Então, isso aqui é gerenciado pelo sistema operacional usando uma fila, tá? Então, aqui, cada tarefa dessa, ela foi disparada num determinado momento e ela entrou nessa fila de execução. Vocês vão ver em sistemas operacionais que o processador ele não executa todas as tarefas ao mesmo tempo, tá? Isso não existe, tá certo? O que acontece é que o processador possui um clock, né? Ele, ele possui um tempo de execução para cada tarefa, um ciclo de execução, aliás. E aí o que é que ele faz? De, é, é, ele vai direcionar para cada tarefa uma fração de segundos para ela. Então, durante uma fração de segundos, ele vai executar aquela tarefa. Quando terminar aquele tempo, ele para e passa para a próxima tarefa. Aí ele executa um pouquinho, fração de segundos, e depois ele para e vai para a próxima tarefa. E vai ficar fazendo isso dentro dessa fila, ok? Como o computador ele é muito rápido, a gente tem a impressão de que todas as tarefas são executadas ao mesmo tempo, tá certo? E aí você, né, tem aqui no teu sistema operacional uma fila de tarefas que está sendo executadas, que estão sendo executadas, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com sistemas operacionais, vocês vão ver isso daqui mais a fundo, tá bom? Vão usar essa estrutura de dados. Bom, operações básicas, né, da fila. Criação de uma fila, enfileirar um elemento, né, ou seja, botar o elemento na fila, desenfileirar o primeiro elemento, ou seja, tirar um elemento da fila, verificar se a fila está vazia, né, acessar o elemento do início da fila, recuperar, saber o tamanho da fila, né, então destruir a fila é limpar. Então são tarefas básicas que a gente pode executar com uma fila, ok? E como é que a gente implementa? Bom, se a fila é um caso especial de listas lineares, significa que eu posso ter a fila estática e posso ter a fila dinâmica, baseada na lista estática ou na lista dinâmica. Tá certo? Vamos então partir para a implementação. Tá? Vamos ver aqui como é que a gente vai implementar cada uma delas. Até aqui, tudo bem, pessoal? Dúvidas? O conceito está claro antes da gente começar a implementar? Beleza. Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui, na nossa última aula, a gente implementou a pilha dinâmica, pilha estática. Eu vou fechar aqui e vou criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de fila estática. E essa fila estática, ela vai ser baseada na nossa lista estática. Então, vou pegar aqui o código da lista estática, vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá quando criou a pilha estática. Parte desse código aqui e vai fazer as devidas adaptações. Pronto. Então, temos aqui a nossa classe, fila estática. Vamos, então, para as operações, né, elementares, as mais importantes aqui.
São essas duas, a operação que vai enfileirar e a operação que vai desenfileirar, ou seja, vai inserir na fila, né, no final da fila, e vai remover do início da fila, né, o desenfileirar. Bom, já que a gente vai colocar o elemento no final da fila, significa que eu vou ter a operação que vai adicionar no final. Está aqui, ó. Mantém. A operação que vai adicionar numa posição, ela não vai existir. Ok? Eu não posso adicionar em qualquer posição. Sempre eu vou adicionar no final. O desenfileirar vai remover o elemento do início da lista linear. Então, a operação que vai remover, né, na verdade, vai fazer o quê? Vai remover o elemento sempre da posição 0. Ok? Vou abrir aqui a lista estática, só para a gente ver, né? A gente vai ter a nossa fila estática, contador, um vetor armazenando os elementos. Então, como eu vou remover o cara aqui do início, eu vou remover sempre o elemento da posição 0. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou remover do final. Essa opção aqui não existe para a gente dentro da fila. Então, o nosso remover, ele vai remover, tá, de uma posição, só que essa posição é uma posição fixa, é sempre o 0. Vai ser sempre do começo. Então, eu vou trocar isso aqui, né? Na verdade, eu vou remover da posição 0. A partir da posição 0. E vou tirar esse parâmetro aqui, que não vai ser mais necessário. Então, vou sempre deslocar os elementos para a esquerda. Que eu vou remover sempre o primeiro elemento. Ok? Pronto. Então, remover está ok. Buscar. Perfeito. Vai pegar o elemento de uma posição. Contém, limpar, tamanho. Ok. Posso ter um aqui que vai dizer se está vazia ou não, né? Se a minha fila está vazia ou não. Então, se o contador é igual a 0, vou retornar true, está vazio. Se não, vai retornar false. Eu vou deixar desse jeito, com if else bem básico, bem basicão mesmo. A gente poderia usar um outro comando, né? A gente poderia deixar aqui dessa maneira, ó. Só por curiosidade. Ele está dizendo, ele sempre manda, ele dizendo que esse if aqui pode ser simplificado, tá? Eu posso simplificar realmente esse if dessa maneira. Posso fazer isso aqui, ó. Return contador igual a 0. O que é que ele vai fazer? Ele vai testar se o contador é igual a 0. Teste dessa condição vai retornar verdadeiro ou falso. O resultado disso daqui. Se contador é igual a 0, então ele retorna, isso aqui dá true. Aí ele retorna true. Se contador não for 0, isso aqui dá falso, ele retorna falso. Tá? Então é uma maneira de simplificar. Mas eu vou deixar bem basicão mesmo, tá? Para ficar o algoritmo bem claro aí para vocês. Pronto. Então, temos já aqui a nossa fila estática, né, implementada. O método que adiciona, ele
vai, na verdade, vou chamar de enfileirar, tá? Vai botar na fila. E o remover, ele vai desenfileirar. Você pode chamar, bota na fila, tira da fila. Vou chamar aqui por enquanto assim. Ok? Vamos testar para ver o que vai acontecer. Vou botar na fila o 7, o 3, o 5 e o 1. Depois eu vou desenfileirar dois elementos. Ah, aqui é fila estática. Eu vou chamar de fila. Rodando aqui de novo. Pronto. Então, a nossa fila, coloquei o 7, coloquei o 3 na fila, coloquei o 5, coloquei o 1. Depois eu desenfileirei, tirei dois elementos da fila. Quando eu desenfileirei, saiu o primeiro da fila, que é o 7. Depois desenfileirei de novo, saiu o 3, que estava na frente da fila. E ficou só o 5 e o 1. Pronto. Então, com isso, a gente já tem a nossa lista, né, a nossa fila estática implementada, né, partindo da implementação da lista estática. Ok? Tranquilo? Dúvidas aí, pessoal? Joia. Beleza. Bom, agora vem uma questão, uma pergunta para vocês. Será que essa implementação ela tá boa, né? Será que a gente pode melhorar essa implementação? Como assim? Vamos só entender o que é que está acontecendo. Quando, quando eu coloco os elementos aqui na fila, então, por exemplo, vou botar aqui os mesmos elementos. 7, 3, 5, 1. Pronto, vou botar assim, só para representar o exemplo que a gente está usando. Sete, três, cinco, um, tá? Bom, o que que vai acontecer quando eu tirar alguém da fila? Ele vai pegar esse elemento aqui, da posição 1, vai jogar na posição 0, o 2 na posição 1, o 3 na posição 2 e vai diminuir o contador. É isso que o desenfileirar está fazendo. Está deslocando os elementos para a esquerda.
Então, toda vez que eu tirar alguém da fila, toda vez que eu tirar alguém da fila, eu vou fazer esse deslocamento. Se a minha fila tiver muitos elementos, esse deslocamento vai consumir um certo tempo. Então, quanto mais elementos na fila, mais tempo esse deslocamento vai levar. Eu quero encontrar aí uma maneira de tirar esse elemento da fila, tá? Fazendo pouco ou nenhum processamento desse tipo. Vamos tentar melhorar o desempenho aqui desse algoritmo. Como é que eu posso tirar alguém dessa fila, evitando esse processamento aqui de deslocar todo mundo para a esquerda? Como é que a gente pode trabalhar com isso? Fica a pergunta, tá? A pergunta não é apenas retórica, é realmente uma pergunta real. Como Tem a é? opção da gente mostrar o show a partir do elemento que foi tirado, ou coisa do tipo. É uma opção, é uma opção mostrar a partir do elemento que foi retirado. Legal. Como é que eu implementaria isso? Foi o Dion que falou? Isso. Pronto. Como é que eu poderia fazer isso, Dion? Interessante. Eu vou sempre agora exibir minha fila a partir do elemento que saiu. Ou seja, do elemento seguinte ao que saiu, né? Como é que a gente poderia implementar essa ideia aí? O que é que o Daio está sugerindo? Em vez de deslocar todo mundo para a esquerda, eu vou fazer o seguinte: eu vou exibir a minha fila, em vez de exibir a partir do zero, eu vou exibir a partir agora daqui, ó, da posição 1, daqui para frente. Se eu tirar o 3, eu só vou exibir minha fila a partir do 5. Não é isso, Daio? Exatamente. Pronto. Então eu vou deixar o elemento lá, mas eu não vou tirar ele, não vou deslocar. Eu vou apenas exibir quem realmente vai estar na fila. Como é que a gente poderia botar isso em prática? É uma boa solução. Lá no i do for do show, ele começa com zero, certo? Certo. Pode ser que o i ele possa receber o contador menos o contador, alguma coisa do tipo. Tipo, menos o contador menos um, alguma coisa assim. Tipo, ir decrementando o contador, entendeu? Mas aí o contador, ele vai estar apontando sempre para cá, para o final. Se eu fizer menos um, eu vou pegar a partir daqui. Não funcionaria. Esse contador, ele está sempre apontando para onde a minha fila vai terminar. Então, de alguma maneira, ele é útil. Seria interessante a gente não mexer nele, porque ele vai indicar onde é que termina, né, a minha fila. O contador, ele é o limite final lá da fila, ó. Ele vai dar o valor de limite do i. Agora, esse valor do início, esse valor inicial do i, como você disse, aqui está começando do zero. A gente precisa fazer ele começar de uma outra posição após o zero. Também tem a opção de criar outra variável, uma variável, sei lá, contador 2, que aí ela conta, tipo, ela aumenta conforme o elemento é retirado. Pronto, E ela perfeito. diminui conforme o elemento ele é adicionado. Pronto, exatamente isso aí. Então, qual é a sugestão aí do Dion? É criar um segundo contador que vai controlar o início dessa fila. Então a gente teria dois contadores, tá?
contador 1 e um contador 2. Vamos chamar assim por enquanto. Contador 1 e contador 2. Pronto. O que que vai acontecer? Esse segundo contador, vou até botar assim. Esse contador aqui, ele está apontando para o final. Esse segundo contador que a gente vai criar, ele vai controlar o início da minha fila. Onde que a minha fila começa. E o segundo contador vai controlar o final da minha fila. Então aqui, esse contador começaria com 0. Ou seja, a minha fila começa na posição 0 e vai até a posição 3, né? 4 menos 1, 3. Então eu estou aqui estabelecendo o limite da minha fila. Quando eu tirar alguém da fila, que no caso é o 7, a gente vai incrementar esse contador aqui. O contador passa para 1, indicando que a minha fila começa na posição 1 e vai terminar lá na posição 3. Se eu tirar de novo mais um elemento, eu vou incrementar o contador. Então agora a minha fila começa na posição 2 e vai terminar lá na posição 3. Pronto. Então com isso daqui, a gente consegue tirar o cara da fila sem precisar fazer deslocamento aí desnecessário, né? Deslocamento desnecessário. Aí, só para ficar adequado, o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar esse contador aqui de início, indicando que é o início da minha fila. E esse outro contador, vamos chamá-lo de fim, indicando o fim da fila. Pronto. Professor, mas, na verdade, o fim não está dizendo o fim da fila. Ele está apontando para o próxima posição disponível. Ok. A gente pode, então, fazer essa adaptação aí, né? A gente pode trabalhar da seguinte maneira. O primeiro contador vai dizer realmente onde começa e o segundo contador vai dizer realmente onde termina. Ou seja, nessa configuração, a minha fila começa na posição 2 e termina na posição 3. Posições reais. Tá? Então vamos implementar isso daqui, para que a nossa fila fique mais, né, mais otimizada, vamos dizer assim. Então vamos lá. Nós não temos mais uma variável chamada contador. Nós vamos ter uma variável chamada início. Vamos ter uma variável chamada fim. O início vai começar. A gente até pode ter o contador ainda, né, só para ele contando quantos elementos tem. Mas a gente consegue se virar sem ele. Depois eu vou mostrar como. Deixar aqui o contador por enquanto. Então eu vou deixar aqui início e vou deixar aqui o fim. Aí vou inicializar o início
Por enquanto, vou inicializar os dois com 0. Depois a gente vê se realmente é o adequado. Tá? O enfileirar vai fazer o quê? Na hora que eu botar alguém na fila, eu vou incrementar esse contador do fim e vou colocar o elemento lá. Então vamos processar aqui desde o início. Vamos botar aqui, fazer a simulação do nosso exemplo. Então vou colocar, primeiro a gente enfileirou 7. Então o que é que vai acontecer? Como isso daqui vai indicar o fim da minha fila, né? O fim real, então eu não vou incrementar ele depois. Não vou incrementar ele depois. Eu vou incrementar primeiro esse contador para depois eu colocar ele dentro da minha fila. Tá? Então, vou colocar o 7. O 7 vai ficar em que posição? Vai ficar na posição 0, né? Na primeira posição. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar o fim e vou colocar o 7 lá. Se eu incrementar o fim vai ficar com 1 e eu vou botar o 7 aqui. Não. Então, o ideal é que o fim comece com -1. Por quê? Porque quando eu incrementar o fim vai ficar com 0, né? Se eu inicializar aqui o fim com -1, o que é que vai acontecer? Eu vou primeiro incrementar essa variável, fim, aí o fim vai passar de -1 para 0. E aí eu coloco o 7 na posição 0. Pronto. Então agora a minha fila, ela está com um elemento. Ela começa na posição 0, perfeito, e termina na posição 0, perfeito. Então o início realmente começa do 0. Agora o fim vai começar do -1. Joia. Agora vamos colocar mais um elemento, o 3. Então o que é que vai acontecer? Eu vou incrementar a variável fim, ou seja, o fim da minha fila agora vai ser a posição 1. E aí eu vou colocar o elemento lá naquela posição indicada pelo fim. 3. Beleza. Começa na posição 0, termina na posição 1. Vou colocar mais um, o 5. Então, incrementa a variável fim. Fim agora vai ser 2. E coloca o 5 na posição 2. Perfeito. A fila começa no 0, termina no 2. Vou incrementar mais uma vez aqui, né?
Vou colocar mais um elemento que é o número 1. O fim agora tem 1. Desculpa. O fim agora tem 3. E vou colocar o novo elemento na posição 3. Número 1. Pronto. A minha fila começa no 0, termina no 3. Agora, quando a gente desenfileirar aqui alguém, quando a gente tirar alguém da fila, o que é que vai acontecer? Na hora que eu tirar alguém da fila, eu não vou mais fazer esse deslocamento aqui. O que é que eu vou fazer? A gente vai fazer apenas início mais mais. Ou seja, eu vou incrementar a variável início. Então, para eu desenfileirar alguém aqui, para eu tirar alguém da fila, que vai ser o 7, eu vou apenas incrementar o início. Então, ele vai passar de 0 para 1. O que é que significa isso? Que a minha fila agora não começa mais do 0, começa da posição 1 e vai até a posição 3. Legal. Vou desenfileirar outro elemento, vou tirar outro cara da fila. Então, vou incrementar o início. O início passa de 1 para 2. Significa o quê? Que a minha fila agora começa do 2 e vai até a posição 3. Pronto, perfeito. Então agora a minha fila está funcionando, né, de uma maneira mais eficiente, mais otimizada. Eu não faço mais aquele processamento que a gente fazia. Vamos só testar para ver se isso vai funcionar. Não ainda, porque faltou a gente adaptar o exibir, né? O exibir agora, o i, em vez de começar do 0, início, fim, contador. Eu apaguei aqui o contador mais, né? Eu apaguei. Beleza. Joia. Mas aí a gente vai precisar fazer, né, a adaptação do exibir. O exibir não vai mais a partir do 0. Exibir a partir do 0, né? Ó. O exibir vai ter que exibir do início até o fim. Pronto. Então, 7, botou na fila, botou o 3, botou o 5, botou o 1. Tirou da fila, então saiu 7. Tirou da fila, saiu 3. Perfeito. Então agora está funcionando. Ok? Nossa fila estática continua funcionando, só que agora está com uma otimização, digamos assim. Ele agora ficou otimizado. Ok? Bom, só salvar isso aqui. Beleza. Pessoal, dúvidas?
Tranquilo? A ideia aí do Dion funcionou, né? Realmente vai funcionar. O que é que vai acontecer agora, pessoal? Vou só fazer uma pequena análise. Fazer aqui uma pequena análise dessa nossa implementação. O que é que vai acontecer? Deixa eu provocar aqui uma coisa. Vou botar aqui o 7351. Colocar mais elementos. 7351, 9, 2, 6, 4, 8, 10. Pronto. Coloquei aqui 10 elementos na minha fila, tá? Vamos só ver aqui o comportamento. Perfeito. E aí tirei da fila 1, 2, beleza. Joia. Se eu colocar aqui mais um elemento na minha fila, vai dar um erro dizendo que o índice do array está fora dos limites, ou seja, eu tentei botar alguém na posição 10, mas não existe a posição 10, né? O meu array aqui, eu estou criando ele com tamanho 10. Aí eu pedi para que vocês fizessem esse tratamento aí, né? Precisa tratar o caso do contador ser igual ao tamanho do vetor, né? Então vocês já devem ter feito esse tratamento. Mas aí, o que é que vai acontecer? Eu botei isso aqui só para vocês verem que eu estou no limite do meu vetor. Então, eu tenho agora 10 elementos aqui no meu vetor. Perfeito. Desenfileirei dois, tirei 2 elementos da fila e vou colocar mais um elemento aqui. Eu agora vou botar o 20 aqui, ó, depois que eu tirar 2 elementos da fila. Bom, se a minha fila está com 10, eu vou tirar 2, né? A princípio, o 20 é para poder entrar no meu vetor. Entrar na minha fila. Só que ele continuou dando esse erro. O que que aconteceu agora? Eu preenchi todo o meu vetor, né? Eu tenho essa situação aqui. A situação é essa daqui. Toda a minha fila está preenchida. Então eu botei 751, 9264. Oito e 10. A gente tem aqui essa situação. Coloquei 10 elementos, tirei 2, tirei o 7 e o 3, então a minha fila começa da posição 2
e vai até a posição 9. Perfeito. Quando eu pedi para colocar o 20, o que é que aconteceu? Ele incrementou o fim para 10 e tentou botar na posição 10, só que não existe a posição 10 no meu vetor. Então, qual é a solução aqui? Como é que a gente pode trabalhar para resolver essa questão? Porque veja bem, o meu vetor tem 10 posições, mas a minha fila só tem 8 elementos. Então, teoricamente, deveria ter espaço, já que eu tirei 2 elementos da minha fila. Ok? Então, o problema é como que eu faço para incluir mais um elemento aqui na minha fila? Já que, teoricamente, eu tenho espaço aqui no meu vetor. O que é que vocês me sugerem? Repetindo o problema. O meu vetor foi todo preenchido, né? Minha fila tem 10 elementos. Eu removi 2 elementos da fila. Então, a minha fila agora começa na posição 2 e vai até a 9. Então, agora eu tenho 8 elementos na minha fila e o meu vetor, ele cabe 10 elementos. Então, teoricamente, eu tenho menos elementos na fila do que no vetor. Tá? O meu vetor cabe 10, a minha fila só tem 8 elementos. Só que eu estou tentando colocar mais um elemento e não dá. Por quê? Porque ele está tentando botar na posição 10 e essa posição não existe. Mas eu tenho dois espaços disponíveis, né? Meu vetor tem 10 posições. Eu só tenho 8 elementos na minha fila. Então, teoricamente, eu tenho 2 espaços livres aí. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Sugestões. Isso aí meio que volta pro problema inicial de pegar os elementos e deslocar, né? Para a posição. O deslocamento, exatamente, Daí. O deslocamento, ele pelo menos otimizava a ocupação do vetor, né? A gente a gente perdia processamento, mas ganhava memória, digamos assim. Só que agora a gente ganhou processamento, mas perdeu memória, né? Então isso vocês vão estudar a fundo lá em Cana, essa dicotomia aí, memória e tempo de processamento. É meio que quase que um lençol curto. Puxa de um canto, sobra no outro, falta no outro. Mas como é que a gente poderia resolver aqui, sem usar aquele deslocamento para a esquerda? Não vamos mais voltar para trás, vamos agora para frente. Como é que a gente poderia fazer isso daqui? Você tinha falado aquele sistema de criar um vetor novo sempre que estourasse a fila, né? Tem a possibilidade É uma de. solução. Pois é, tem a possibilidade de sempre que remover um elemento, aumentar uma posição do vetor. É uma sugestão, funciona, né? Chegou aqui na capacidade do vetor, cria um vetor maior, transfere os elementos. É uma sugestão, funciona, né? Então, a partir do momento que eu estourei o limite, eu criaria aqui um novo vetor, transferiria os elementos, pronto. Resolve. Perfeito. Só que eu vou forçar aqui a barra. Vamos supor que eu não queira criar o vetor ainda, já que eu tenho espaço sobrando dentro do meu vetor. Antes de criar o vetor novo, maior, eu quero pelo menos esgotar, né, utilizar todos os espaços do vetor atual. Eu só quero partir para essa solução quando realmente eu estiver usando todas as posições. O que é que a gente poderia fazer para remediar isso daí?
Observem o seguinte. Cheguei aqui no limite, né? Não tem posição para cá. Mas eu tenho duas posições aqui livres, ó. O que é que a gente poderia fazer? E se criar um vetor de mesmo tamanho e só colocar os valores na mesma posição que está, tipo assim, botar eles para frente, tipo isso. Opa, peraí, repete aí, Daio. Criar um vetor de mesmo tamanho e pegar os elementos que estão nesse vetor antigo e tem as duas primeiras posições deslocadas, quer dizer, retiradas, né? Aham. E passa para o vetor novo. Como se sobrasse dois espaços no final, entendeu? Legal, funcionaria, né? Funcionaria não, funciona. Beleza. Só que eu vou te forçar mais um pouco ainda. Show, funciona, resolve. Mas eu ainda não quero criar agora o vetor. Eu quero reutilizar esse vetor aqui. Estou te encurralando aí. Eu estou te encurralando aí. Então, as soluções estão funcionando, elas resolvem. Mas eu vou te encurralar aqui até, né? Vou forçar vocês a enxergarem aqui uma coisa antes de partir para a criação de um novo vetor. Bom, E se ao invés de criar uma fila desse jeito, a gente criar uma fila inversa? uma fila inversa. É. Hum, como assim? Nesse caso, a gente está adicionando valores no final e a gente remove lá do começo, se a gente inverter isso aí. Igual como a gente Isso, fez com a lista dinâmica. Quer dizer, entendi. a pilha dinâmica, no caso. Se a gente inverter isso, Dion, o que é que vai acontecer? Se a gente inserir no início, aí a gente vai ter o problema de deslocar todo mundo para frente, para a direita. Aí a gente vai voltar para aquele problema de deslocamento, tá? Mas o que é que acontece aqui? Se eu cheguei no limite do vetor, estou precisando adicionar mais elementos aqui e não posso, porque não existe mais espaço para, né, a direita, e eu tenho espaço disponível aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar esses espaços aqui. Como? Na hora que eu adicionar o elemento, o fim vai passar para 10. Beleza. A gente pode fazer o seguinte teste. Se o fim for igual ao tamanho do vetor, significa o quê? Opa, está cheio. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o fim para 0. E aí eu vou colocar o novo elemento aqui para reaproveitar aqueles espaços. É tipo furar a fila, um negócio assim, né? É tipo uma fila circular, vamos dizer assim. É uma fila circular. Esse é o nome. Ele chegou no final, eu vou lá para o início e vou colocando aqui. Só que na hora que eu vou tirar alguém da fila, quem é que vai sair da fila primeiro aqui? É o cara da posição 2. Então, por isso que a gente não está realmente furando a fila. Porque eu sei que a minha fila começa na posição 2, vai até a 9, recomeça aqui no 0 e termina aqui no 0 mesmo. Se eu inserir mais um elemento, eu vou incrementar o fim, aí eu entro naquele processo natural. O fim passa para 1 e eu vou colocar mais um elemento aqui, vamos supor o 30. Aí na hora que eu for imprimir a minha fila, ela começa no 2,
Eu vou imprimir. Começa no 2, eu vou imprimir do 2 até o fim do vetor, aí depois eu imprimo do início do vetor até o fim. Então eu vou ter que fazer a exibição dessa minha fila em duas etapas, né? De duas etapas. Quando o início for maior do que o fim, quando o início for maior do que o fim, significa que a minha fila está circular. Então eu vou começar aqui do início, exibo até o final do vetor, depois eu exibo do início do vetor até o fim. E se o início for menor do que o fim, significa que a minha fila ainda não entrou no modo circular. Então eu posso exibir ela normalmente, começando do início e terminando do fim. Aí, obviamente, que a gente vai precisar tomar o seguinte cuidado. Eu não posso deixar esse fim passar do início, né? Por exemplo, se eu tentar inserir mais um elemento agora, o fim ia passar para 2. Opa, não pode. Por quê? Porque minha fila começa no 2. Se eu colocar o fim igual a 2, eu vou apagar esse elemento aqui. Então, eu vou ter que tomar esse cuidado. Tenho que implementar essa condição aí. Ok? Então, nesse caso, o que é que aconteceu? Agora sim, a gente tem a nossa fila, né, toda armazenada no vetor. Totalmente armazenada no vetor. Eu estou aproveitando todos os espaços. Se eu quiser colocar mais um elemento agora, eu não posso. Por quê? Porque o fim vai ficar igual ao início. E aí eu vou perder elemento. Aí esse caso, agora sim é o caso de criar mais um vetor maior e transferir os elementos. Beleza? Ficou claro isso aí, pessoal? Esse modo circular da fila estática? Beleza. Bom, então eu vou deixar como tarefa de casa para vocês isso daqui. Fazer essa implementação aí da fila circular, tá certo? Aí só um detalhe, pessoal, que o método para enfileirar, ele costuma se chamar de enqueue. É o nome que a gente encontra na literatura. Enqueue. Em inglês significa botar na fila, né? Queue é fila em inglês. Enqueue é botar na fila. E o desenfileirar é o dequeue. Ou seja, tirar da fila. Então, enqueue e dequeue são os dois métodos, né, mais importantes da fila. Ele tira da fila e bota da fila. Ok? Agora, nossa fila, ela vai realmente estar com cara, né, de uma fila padrão. Enqueue e dequeue são as duas operações que uma fila realiza. Bota na fila, tira da fila. Ok? Joia. Bom, para fechar, para finalizar aqui, então vou deixar aí para casa, tarefa de casa aí, implementem a fila estática de vocês, tá? E façam com que ela seja circular. Ou seja, na hora que você for fazer o enqueue, bem aqui, você vai fazer fim mais mais, né? Aí você vai testar aqui se o fim é igual ao tamanho do vetor. Se for, você vai fazer o fim receber 0, que é para ele poder inserir o cara lá na posição 0. Ok? E, obviamente, você vai ter que verificar se o fim
é menor do que o início, para ele não, né, comer aí o início da fila. Então, essa alteração vai ser feita no método enqueue. Ok. Bom, para fechar, né, como seria a nossa fila dinâmica? Aí o dinâmica é o mais simples de todos e o mais fácil de todos, né? Ela é baseada na lista dinâmica, tá? E vai ter a referência do primeiro elemento e a referência do último elemento. Simples assim. É a fila dinâmica como é a lista dinâmica como a gente já tem implementada. A gente vai só modificar o nome, tá certo? No caso da lista estática, não. A gente fez uma adaptação usando uma variável que vai indicar o primeiro elemento e uma variável que vai indicar o último elemento. A gente adaptou para que ela ficasse mais otimizada. Só que no caso da lista dinâmica, da fila dinâmica, não vai ser preciso fazer nada além de tirar os métodos que ninguém vai usar e mudar os nomes dos métodos, tá? Então, vou criar aqui rapidinho a classe fila dinâmica. E essa classe vai se basear na nossa lista dinâmica, que a gente já tem implementada. Pronto. Dinâmica. Adicionar. Eu vou adicionar no final, tá aqui, ó. Beleza. Estou colocando no final. Vou até mudar o nome já para enqueue. Adicionar numa posição não existe. Ninguém vai adicionar numa posição. Remover. Eu não vou remover do final. Eu removo sempre do início. Então, vou tirar isso aqui. Eu vou remover de que posição? Vou remover sempre da posição 0. Vou remover sempre o primeiro elemento, né? Vou remover sempre da posição, desculpa, da primeira posição, aliás, né? Que vai ser a posição 0 lá. Então, o que é que vai acontecer? O nosso remover, como ele vai remover sempre da primeira posição, vai acontecer o quê? Ele vai remover aqui sempre da posição 0. O pesquisar lá vai pesquisar o cara da posição 0 e vai retornar sempre o primeiro. O retorno, nesse caso, vai ser sempre o primeiro elemento. Então, nem precisa fazer tudo isso. Por quê? Porque vai acontecer apenas isso aqui. Primeiro, recebe primeiro, ponto próximo. Assim, professor, não entendi. Vai ser aquele mesmo esquema da aula passada. Como eu vou remover esse cara aqui, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou apenas pegar esse endereço aqui do próximo e vou jogar aqui no primeiro. Aí o primeiro vai passar a apontar para esse cara aqui. Então, o que vai acontecer na hora que eu for remover o primeiro é apenas isso. Primeiro recebe primeiro, ponto próximo. E aí eu vou tirar esse cara da fila. Ok? Então, como eu vou remover sempre o primeiro, nem precisa usar aquele método pesquisar, né, que vai trazer o endereço do nó que eu vou remover. Já que o que ele vai retornar sempre vai ser o primeiro. Então, a gente encurta aqui o caminho. E o método remover vai se chamar dequeue. Os outros aqui vou deixar, buscar, você pode mudar o nome para search.
Contém pode mudar para contains. Limpar pode mudar para clear. Tamanho pode mudar para size, né? Aí a gente vai ter aqui um método chamado tamanho, ou vazia. Vai verificar se a minha fila está vazia. Você pode chamar de empty, né? Então, se primeiro é nulo, o sinal de que a minha fila está vazia. Retorna true. Se não, retorna false. Ou você pode se basear no contador. Se o contador é 0, né? Tanto faz. Beleza. Então, fila estática, fila dinâmica implementada. Vamos só testar. Pronto. Vou até tirar esses outros aqui. Ele não vai dar erro mesmo, né? Porque é dinâmica, não tem problema de vetor e tudo mais. Não tem problema nenhum. Vou tirar só isso aqui. Ficar mais enxuto. Sete, 3, 5, 1. Depois veio o DQ, tirou 7, outro DQ, tirou 3. Pronto. Então, a fila dinâmica, ela é praticamente a lista dinâmica com os métodos, né, renomeados, adicionando no final e removendo do início. Basicamente isso daí. Tá? Não vai precisar nenhuma mexida a mais. A não ser esse atalho aqui que eu fiz, né, do DQ. Ok? Dúvidas, pessoal? Ficou claro aí? Fila estática, fila dinâmica. Beleza. Bom, próximos passos. Eu passei aí para vocês lerem, né, o capítulo 4, lá da fila, né, pilha e fila, lá do livro. Então leiam, quem não leu ainda, peço para que leia, para consolidar aí a teoria. Então, capítulo 4, esse livro, estruturas de dados do tipo pilha e fila. Não precisa ler análise de complexidade, tá certo? Tem aqui alguns exercícios, fiquem à vontade para fazer, mas eu já vou liberar para vocês a lista do URI, tá? Então já vou liberar 2 listas lá no URI, uma lista de pilha e outra lista de fila, já para vocês começarem a praticar, ok? E aí na próxima aula a gente vai ver um caso particular da fila, que é a fila de prioridade, né? Que é algo muito real. Nem sempre você vai ficar no final da fila. Se você tiver prioridade, você vai poder passar na frente de alguém. E aí na próxima semana a gente vai estudar a fila de prioridade. Ok? Rafael, não, infelizmente a segunda chamada é só para quem faltou, tá certo? Mas aí não vão faltar oportunidades aí para vocês se recuperarem, tá certo? Ao longo aí do mês eu vou fazer algumas ações para quem tiver precisando aí de nota para tentar se recuperar. Ok? Beleza. Então pronto, pessoal. Vou finalizar por aqui. Grande abraço a todos. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira, hein? Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Bom final de semana. Até mais, Valeu, professor. Dai. Valeu. Bom dia, professor. Obrigado.